Abrindo as Bíblias em Mateus, irmãos, capítulo 11, no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes a quem, irmãos? Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus aqui, irmãos, ele um pouco antes aqui, ele está falando de arrependimento, e os homens, eles receberam ele, mas não se arrependeram, quer dizer, não receberam, né, irmãos? Ele chegou e os homens não receberam Jesus, mas a palavra diz que aquele que recebeu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, né, irmãos? Aos que creem no seu nome. Mas Jesus, ele vem trazendo entendimento para o povo, trazendo a palavra do Pai, vem revelando o Pai, e homens e mulheres não creram em Jesus, irmãos. Ele vem dizendo aqui, ó, no versículo 28, ó, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é o que, irmãos? Suave. E o fardo é o quê? Leve. Então o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, isso aqui é uma garantia que ele nos dá. E eu tenho que crer nisso daqui, irmãos. O fardo de Jesus, o jugo dele, é suave, é leve, mas o meu fardo está pesado. O meu jugo não está suave, não. Então, o que está acontecendo, irmãos? Eu estou carregando o fardo de Jesus? Eu estou sobre o jugo de Jesus? Ou tenho sobre as minhas costas algo que é pesado, algo que eu não estou conseguindo suportar e que, na verdade, não vem da parte de Jesus? É isso que nós temos que entender, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele veio e nos deu entendimento para nós conhecermos o que é verdadeiro e estar no que é verdadeiro. Então ele vem dizendo, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então a permanência em Cristo faz com que eu seja o quê, irmãos? Liberto. A permanência nele, na palavra dele, faz com que eu seja liberto. Se eu aprender dele, que é manso, que é humilde de coração, eu encontro descanso para quê, irmão? Para nossa alma. Então eu encontro descanso para a alma. E aí sim, isso aqui, irmãos, ele flui em nosso ser. Aí as coisas se confirmam em nós. Então, se tem um fardo pesado que eu estou carregando, irmãos, de repente esse fardo não tem nada a ver com Jesus. Por falta de entendimento, eu estou carregando um fardo pesado. O jugo não está nada suave. Por quê, irmãos? É sempre por falta de entendimento. Porque ele veio nos dar entendimento, irmãos, para nós podermos seguir após ele, livremente. Livremente. Então, é a forma como nós enxergamos as coisas, é a forma como nós conduzimos as coisas, é a forma como nós lidamos com as coisas dessa vida, irmãos. Porque a palavra, ela vem prevendo tudo isso para nós. Todas as coisas que acontecem conosco, a palavra, ela vem prevendo isso daí, ela vem mostrando para nós, irmãos. Então eu estou sendo roubado no mundo. Estou sendo roubado por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse que no mundo tem um ladrão, tem um salteador. Ele disse que todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores. Quem que veio antes de Jesus? Os anjos. Os anjos foram lançados abaixo na terra, irmãos. Precipitou lá do céu, já não tem mais lugar lá. Então ele está aqui, os ladrões, salteadores estão todos aqui no mundo. Se eu estou sendo roubado nesse mundo, é por quê, irmãos? É porque eu estou granjeando coisas para essa vida. E isso aí a palavra já fala assim, olha, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então se eu estou fazendo questão de coisas que eu estou perdendo nesse mundo, dessa vida, é porque o meu coração está preso nisso. E se o meu coração está preso nisso, é um tesouro para mim, e a palavra prevê que se isso for meu tesouro, existe ladrões, salteadores, traças que corroem, que consomem nessa vida, irmãos. E a chance de eu perder é gigantesca, é muito grande. Então eu já não posso reclamar disso. Eu estou passando por lutas e aflições nessa vida. Irmãos, 90% das lutas que nós enfrentamos e aflições que nós enfrentamos não é por defender o evangelho. 90% das aflições e lutas que enfrentamos nesse mundo é, primeiro, por não saber falar não. E o não liberta, irmãos. Se o cristão aprender a falar não, quando ele tem que falar não, quando ele aprender a tomar posição, quando ele tem que tomar posição, as lutas dele vai diminuir. Automaticamente ele vai viver mais em paz para as coisas de Deus. E vai conseguir, irmãos, tomar decisões corretas, posições na hora que tem que tomar, ele vai conseguir seguir adiante mais livremente com Jesus. Então nós temos que entender tudo isso, irmãos. É por falta de entendimento da verdade que muitas vezes nós tomamos atitudes erradas nessa vida, pagamos o preço ainda nessa vida. E o culpado quem é, irmãos?
Muitas vezes o culpado é Jesus, muitas vezes o culpado é a palavra, muitas vezes o culpado é a igreja de Cristo. E na verdade, Jesus fala assim, aprendam de mim que sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que manso e humilde de coração, irmãos? Porque o ser humano, por si só, ele não é manso e ele não é humilde de coração. As pessoas, elas confiam em si próprias, as pessoas, elas amam, elas buscam por amar a si mesmas, as pessoas, elas se valorizam demais. E aí, quando chega uma palavra, irmãos, que é simples, uma palavra que é simples, a pessoa não aceita. Ela não recebe a palavra. Por quê? Porque ela já tem uma verdade que ela estabeleceu. Ela tem algo nela que ela valoriza demais. É o meu entendimento. Eu entendo dessa forma. Eu creio assim. Aí segue por isso. Não é manso, não é humilde de coração, automaticamente não tem descanso para a alma, irmãos. Vai ter um fardo pesado, um jugo muito cruel sobre a pessoa. Então, Jesus ele vem ensinando. Ele fala assim, as riquezas que eu estou dando para vocês não foi revelada aos sábios instruídos, mas aos pequeninos. O que é um pequenino, irmãos? O pequenino é aquele que depende. Ele depende de Jesus. Por quê? Porque ele é pequenino, ele entendeu isso daí. Eu de mim mesmo nada posso. Eu dependo dessa palavra, eu preciso dessa palavra, eu preciso do Espírito Santo, dos irmãos, eu preciso da igreja de Cristo. Eu sou dependente disso. E aí, o mundo já não é assim. E o mundo tem o curso deles, irmãos, e eles seguem firme no curso deles e vão adiante. E eles vão recebendo a paz que o mundo oferece. E o mundo dá uma paz que no momento ali, irmãos, é muito boa. Ela resolve a questão. O mundo dá essa paz e as pessoas elas abraçam essa paz. O cristão não. O cristão tem que rejeitar essa paz. Porque se ele não rejeitar a paz que o mundo oferece, ele não vai ter a paz que Jesus oferece. E a paz que Jesus oferece, irmãos, ela afasta o cristão da corrupção. E aí está um problema grande também, irmãos. Por quê? Porque é muito mais fácil para o ser humano se envolver na corrupção e não ter dor de cabeça. Porque a corrupção, muitas vezes, ela evita problemas. Quando você se envolve na corrupção, evita problemas. Quando você se afasta da corrupção, quando você rejeita a corrupção, automaticamente você arruma um problema. Com quem? Com Jesus? Não. Com Jesus não. Com Jesus está muito bem. Com a palavra? Também não. Com a palavra estou muito bem. Quando eu rejeito a corrupção, me afasto da corrupção, eu arrumo um problema com o mundo. Com o mundo. Porque o mundo quer facilitar a minha vida para me manter cativo no pecado, irmãos. Porque esse mundo tem um príncipe. Esse mundo tem um Deus, tem um Senhor. Então o cristão ele não vai pelo mais fácil. O cristão ele vai pelo que é correto. O cristão, homens e mulheres, irmãos, é como eu sempre digo, divida a vida em ministérios. Divida a vida em ministérios. Então, o cristão ele tem vários ministérios que ele tem que cuidar. Cuide de cada um, irmãos. De cada um deles, cuide e cuide e cuide. Faça o melhor em tudo. Faça o melhor. Quando tiver que tomar posição, tome. Quando tiver que falar, não fale. Quando tiver que deixar, deixe. Deixe. Quando tiver que se afastar, se afaste. Por quê? Porque a palavra nos chama a liberdade. A palavra nos chama a seguir após Jesus. E Jesus não ficou preso a nada e a ninguém. Jesus ele seguiu o que o Pai determinou. Então ele tinha uma palavra. E lá em João 6, João 4, ele fala que a palavra dele o que é, irmãos? É fazer a vontade, a minha comida, né? A minha comida, qual é a minha comida? Ele falou para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E vocês não conhecem essa comida. Vamos lá, irmãos? João, capítulo 4, irmãos, versículo 31. Aqui Jesus ele tinha pregado para a mulher samaritana, tinha passado uma instrução para ela, né, irmãos? Ela creu e passou adiante o que ela tinha ouvido de Jesus. E aí os discípulos tinham ido buscar comida, e eles chegam a Jesus aqui no versículo 31, João capítulo 4, versículo 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar o que, irmãos? A sua obra. Então Jesus ele tinha um alimento, irmãos. O alimento de Jesus era a palavra do Pai. O alimento de Jesus era ser obediente ao Pai. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é o nosso alimento, irmãos? Qual é o nosso alimento? O nosso alimento é viver bem com o mundo. O nosso alimento é viver bem com a sociedade, irmãos. O nosso alimento é estar bem com Jesus. O nosso alimento é fazer a vontade dele. O nosso alimento é cumprir a sua palavra. O nosso alimento é dar o nosso melhor em todas as coisas que fizermos, irmãos. Somos pais, os pais devem ser os melhores. As mães devem procurar ser as melhores. Os esposos, as esposas, o funcionário cristão,
deve ser o melhor. A funcionária cristã deve ser a melhor. O vizinho cristão deve ser o melhor vizinho. E assim por diante, irmãos. Tudo que fizermos. Tudo que fizermos. Ah, mas o fulano não merece. É a minha parte, irmãos. A minha parte como cristão. A minha parte como cristão eu vou fazer. Quando eu tiver que tomar uma atitude, eu vou tomar. Quando eu tiver que me afastar, eu vou me afastar. Quando eu tiver que falar não, é não. Mas a minha parte eu tenho que fazer como cristão. Assim como Jesus fez. Jesus, ele entrou e saiu de várias situações de cabeça erguida. Chicotearam ele? Sim. Cuspiram nele? Sim. Mas ele foi correto do começo ao fim. Foram injustos com ele? Foram. Mas ele foi justo do começo ao fim. Faltaram com amor com ele? Faltaram. Ele nunca cobrou amor de ninguém, mas ele amou do começo ao fim. A gente não vê em lugar nenhum Jesus cobrando amor. Mas a gente vê ele amando. A gente não vê Jesus em lugar nenhum cobrando que exaltem ele, que glorifiquem a ele. Não, ele vem cobrando isso para o Pai. E o povo não quis. Não quis. Não quis exaltar o Pai, não quis glorificar o Pai. O povo não quis ser correto com ele, não quiseram, irmãos. Mas ele foi correto. Então ele fez a parte dele. E ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. E essa deve ser a nossa também, irmãos. Estamos nesse mundo de passagem. Então, de repente, nós achamos que a palavra é um fardo para nós. Nós achamos, muitas vezes, que as coisas de Jesus é pesado para nós. Não, na verdade não é, irmãos. As coisas de Jesus nunca foi e nunca será. Desde que nós andemos corretamente. Pesado para nós era o pecado. Pesado para nós era o engano, o erro, a corrupção, irmãos. O tanto de corrupção que nós estávamos envolvidos. A nossa mente estava voltada para que antes? A nossa mente não estava voltada para as coisas de Deus. Ah, mas eu pertencia a uma religião, servia a Jeová. Ah, não, mas eu era de outra religião, servia a Jeová também. Irmãos, tudo que não é de Jesus é de Jeová. Qualquer uma. Tudo que você pensar. Ah, mas eu sou ateu. Está debaixo do jugo de Jeová. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Ah, mas eu creio em Jesus. Tá, mas você conhece Jesus? Conhece Jesus? Você sabe o que ele quer para você? Não, eu não sei. Então não serve a Jesus. Irmãos, esse entendimento, ele nos deu. Ele nos trouxe. Ele falou assim, não estou revelando essas coisas não aos sábios instruídos. Eu estou revelando aos pequeninos. Então nós temos que valorizar, irmãos, aquilo que nós temos recebido de Jesus. Nós temos que tomar posição, irmãos. A nossa posição qual é? Qual é a minha posição diante do pecado? Qual é a minha posição diante de Deus? Qual é a minha posição diante do mundo? Qual é a minha posição? Como que eu me posiciono diante das coisas? Eu faço a política da boa vizinhança? Irmãos, isso nós fazíamos quando estávamos no mundo. Política da boa vizinhança. Não, o cristão não. O cristão ele anda pelo que é certo. Ele aprova o que é certo. Ele rejeita aquilo que é errado. Ele aprova aquilo que é incorruptível, que é as coisas vindas de Jesus. As coisas dessa vida entram naquilo que diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 10, todas as coisas me são listas. Nem todas as coisas convém. O homem natural ele tem discernimento, irmãos, para saber o que convém e o que não convém? O homem natural, para ele está tudo certo. Tudo certo. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, ela olha para uma situação e ela sabe, pera lá, isso aí é lícito, mas não me convém. O que faz, irmãos? Corre daquilo. Ah, isso é lícito, mas me convém. Está tudo certo. Está tudo certo. Irmãos, eu tinha algo na minha mente antigamente, antes de me converter, que eu pregava isso, né, irmãos? Para aqueles que trabalhavam comigo, né? E eu falava assim, aquilo que é ilegal, aquilo que é legal, nós podemos fazer. Aquilo que é ilegal, nós também podemos fazer. Mas aquilo que é imoral, nós não podemos. No meu serviço eu me comportava assim. Então muitas coisas que era ilegal eu fazia. Mas não era imoral. Então se alguém me acusasse, fez, não era para ter feito porque a lei disse que não é para fazer. Essa regra, essa norma, diz que não é para ser feito. Mas não era nada imoral. Então para mim estava tudo certo, irmãos. Na minha consciência estava tranquilo. E eu me comportava dessa maneira e orientava aqueles que trabalhavam comigo a se comportar assim também. E estava tudo certo. Muitas vezes fiquei preso, muitas vezes fui punido por fazer algo ilegal. Várias vezes fui punido por isso. Mas a minha consciência estava tranquila. Por quê? Porque não era nada imoral. E o que era imoral na minha cabeça? É roubar os outros, é passar a perna nos outros, essas coisas aí. Então para mim estava tudo certo. Hoje no Evangelho, irmãos, no Evangelho, a palavra ela vem trazendo cada um de nós a uma realidade cristã, irmãos, que o mundo não conhece, o mundo desconhece isso daí. Jesus, através do apóstolo, o Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo vem dizendo, olha, tem coisas que vocês vão deparar que é lícito, é aprovado, tá certo, mas não convém vocês fazerem, simplesmente porque vocês são cristãos. Vocês receberam uma verdade que o mundo não tem.
Então o mundo aprova isso. Essa situação o mundo aprova. Não é errado no mundo, não. Muitos cristãos que ainda são novos na fé, muitos cristãos que ainda estão bebês na fé, também não vão desaprovar aquilo, também, mas não convém ser feito. Então nós, irmãos, nós temos que crescer a cada dia e entender que a nossa carreira é uma carreira, irmãos, de transformação, de aperfeiçoamento. Imagine uma pessoa, ela precisando ser aperfeiçoada durante toda a carreira, irmãos, toda a caminhada, ser aperfeiçoada a cada dia. Por quê? Por que ser aperfeiçoada a cada dia? Porque nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Nós somos chamados para ser perfeitos, irmãos, perfeitos. Então a minha meta é ser o quê? Perfeito. A meta de cada irmão é ser perfeito. Nunca vou conseguir alcançar a perfeição, porque só tem um que é perfeito, Jesus. Mas a nossa meta é essa, a nossa busca é essa. Porque quanto mais perto de Jesus eu chegarmos, quanto a perfeição, melhor vai ser para quem? Para o Evangelho. Então, irmãos, a luz do Evangelho tem que resplandecer em nossas vidas. Quando a luz do Evangelho resplandece em nossas vidas, as coisas melhoram. As coisas melhoram a cada instante. E nós temos que entender isso daí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, irmãos, o versículo 1. O cristão, irmãos, por ele aprender de Jesus que ele tem que ser manso, ele aprender de Jesus que ele tem que ser misericordioso, que ele tem que amar, que ele tem... E nós temos mesmo todas essas coisas. Tudo isso, irmãos. Mas isso não significa que o mundo vai poder pôr um fardo sobre nossas costas e nós vamos carregar o fardo que o mundo coloca. É isso que o cristão tem que entender, irmãos. O cristão tem que entender isso daí. O mundo não pode pôr fardo em nossas costas. Não colocaram nas costas de Jesus. Então Jesus, ele trouxe uma responsabilidade, ele assumiu essa responsabilidade, ele quis pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas ele andou livremente. Perseguiram ele, mas ele estava livre. Bateram nele, mas ele estava livre. Os apóstolos, da mesma forma. Quando quiseram calar a Pedro, os demais apóstolos, a igreja foi lá e orou, irmãos. E orou e as coisas aconteceram. E eles não se calaram. E o evangelho expandiu, o evangelho cresceu. O número de convertidos aumentava a cada dia. Porque a palavra não estava presa. Eles foram presos várias vezes. O apóstolo Paulo, que mais ficou preso, mas a palavra nunca esteve presa. E nós, se não tomarmos cuidado, irmãos, o mundo coloca fardo em nossas costas, um jugo que não faz parte do evangelho, não faz parte de Jesus, e o cristão está lá, sujeito, submisso a pessoas, a coisas, a sistemas, a tudo isso, irmãos. Está lá, submisso, por quê? Eu tenho que sofrer no mundo mesmo. Tem, como cristão, é o que foi pregado ontem. Temos que padecer mesmo e desejar, viu, irmãos? Desejar porque o padecimento, as aflições, ela vai gerar coisas espetaculares em nossas vidas. Então, quando tiver a oportunidade de padecer por Cristo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, dê glória a Deus, porque vai ser muito bom o resultado disso se conseguirmos permanecer. Não é? Agora, padecer como malfeitor, irmãos, aí não. Padecer porque o povo quer judiar do cristão, quer pôr fardo pesado. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, né? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a quem, irmãos? Jesus Cristo. E esse, de que forma? Crucificado. Olha que coisa. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele podia falar bonito? Ele podia falar coisas interessantes ali para eles, podia elevar eles, o ego deles, podia prometer coisas espetaculares. Irmãos, ele podia fazer muitas coisas, mas ele pregou a Cristo crucificado. Irmãos, pregar a Cristo crucificado, um pouquinho antes vai dizer aqui no capítulo 1, que é loucura, irmãos, é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem. E dessa forma o apóstolo Paulo chegou ali, pregando a verdade, irmãos. Pregando a verdade, não com palavras bonitas, nada disso, mas pregou a verdade. Versículo 3, ó. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre quem, irmãos? Os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para os que o amam, para nós, irmãos. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, irmãos, essa palavra ela chegou aos nossos corações, nós recebemos essa palavra foi passada a nós, e não somente, irmãos, com palavras, mas a palavra chegou até nós com promessas maravilhosas. Nós cremos naquilo que Jesus passou, aquilo que os apóstolos enfrentaram, nós cremos naquilo que os profetas profetizaram acerca de Jesus, acerca de tudo que ele viveu e de tudo que vai acontecer ainda, irmãos. Então nós cremos em tudo isso. Nós cremos na graça de Deus. Então estamos passando por uma dificuldade, temos um espinho na carne. Irmãos, recebemos um espinho na carne. Vamos fazer o quê, irmãos? Chorar? Vamos fazer o quê? Orar. E pedir, né, irmãos? Senhor, afaste de mim esse espinho, não é isso? Vamos pedir, irmãos. Afaste de mim esse espinho. Se ele afastar, muito bem. Afastou o espinho, olha que coisa. Mas se ele disser, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, qual vai ser a minha atitude, irmãos? Espernear, reclamar e chorar? Não. É fazer como o apóstolo Paulo fez. Então eu vou ter prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Então nós temos exemplos, irmãos, exemplos na palavra de pessoas que diante de um espinho, elas fizeram o que tinha que ser feito. Porque a palavra fala que se eu estiver inquieto com alguma coisa, eu tenho que me colocar em oração. Se eu estiver preocupado com alguma coisa, eu tenho que me colocar em oração. Se eu estiver com um espinho na carne, é lógico que eu vou me colocar em oração. Eu vou pedir para me afastar aquilo lá. Por quê? Porque a primeira coisa, irmãos, primeira coisa que a gente pensa é o quê? Afaste isso de mim, porque não presta. Está repreendido em nome de Jesus, não é isso? E tudo mais, tá? Só que aí, Jesus, ele quer aperfeiçoar, ele quer renovar, ele está fazendo uma obra em nossas vidas. E aquilo não se afasta, irmãos, glória a Jesus, vou seguir adiante do mesmo jeito. Vou seguir adiante. Estou com problema com meu filho, está enfermo. Vai fazer o quê, irmãos? Orar. Orar. Afastou a enfermidade, sumiu a enfermidade, glória a Jesus. Não sumiu a enfermidade, glória a Jesus também, vou lidar com isso. Vou lidar com isso, irmãos. Estou com problema no meu emprego. Estou correndo o risco de ser mandado embora. Vou fazer o quê? Vou orar. Vou orar para que mande outro embora no meu lugar? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Eu vou orar para abençoar aquela empresa lá, que prospere e que contrate mais pessoas, inclusive mantenha eu lá. Não é isso? Manteve eu lá. Muito bem. Estou no emprego que eu quero, que eu gosto. Está tudo certo. Me mandaram embora. Irmãos, está tudo certo também. Está tudo certo também. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo que é corruptível, irmãos. Um mundo que é do maligno e que todas essas coisas está escrito que iria acontecer. Que nós iríamos ter lutas, aflições, ia termos tentações sobre nossas vidas, mas maior é a graça de Deus. Maior é Jesus sobre nós do que as coisas dessa vida, irmãos. Tudo aqui vai passar. Inclusive, as dívidas vão acabar, né? A pessoa está cheia de dívida. Irmãos, vai acabar, uma hora vai acabar. Se ela não conseguir pagar até morrer, irmãos, ficou para os filhos pagar, irmãos, acho muito difícil, mas se ficar, os filhos vão pagar. E se não pagar até morrer, vai ficar do mesmo jeito. E vai seguir a vida, irmãos. Vai seguir a vida. Vai seguir a vida. Não tem problema nenhum essas coisas. Tudo vai passar. Os problemas passam. Nós dormimos com problema e muitas vezes acordamos e as coisas se resolvem por si só, irmãos. Basta cada dia o seu mal, não é isso? Basta cada dia o seu mal. Não devemos estar muito inquietos, não, irmãos, com as coisas. Porque tudo vai passar. Aí diz aqui, versículo 11, Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos com palavras de sabedoria humana, as quais também não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as quais, irmãos? Com as espirituais. Então existem coisas espirituais e coisas carnais. Nós temos que separar isso daí, irmãos. Separar isso daí. Porque Jesus ele vem com coisas espirituais para gerar homens e mulheres espirituais. Nós não podemos comparar as coisas espirituais com as materiais, irmãos, com as carnais. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu prosperar espiritualmente, e isso é certo para todo cristão, que ele vai prosperar espiritualmente, isso aí é para mim, é para os irmãos, isso aí é uma certeza, irmãos. Todo aquele que for cristão verdadeiro, que batalhar, que lutar pela fé, vai prosperar espiritualmente. Isso não quer dizer que eu vou prosperar materialmente.
De repente, para eu prosperar espiritualmente, eu preciso perder muitas coisas materiais. Eu preciso me afastar de muitas coisas materiais que estão impedindo o meu crescimento espiritual. Então eu tenho que priorizar a minha vida espiritual, atentar para ela, irmãos, para a vida espiritual, para eu conseguir entender como funcionam as coisas materiais, para eu entender o trabalhar de Deus na minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, o que nós queremos é colocar Jesus. Nós queremos colocar Jesus na nossa situação, no nosso problema, e Ele não vai entrar no nosso problema, irmãos. Ele não vai entrar. Porque ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Jesus ele não vai se corromper para me ajudar. Não vai. Um pai faz isso pelo filho muitas vezes. Uma mãe faz isso pelo filho muitas vezes. Se corrompe para ajudar um filho. E está tranquilo, está sossegado. Mas Deus não é assim. Não é assim. Deus não vai se corromper. Ele não vai aceitarmos. Ele não vai aceitar. Ele não vai se sujeitar à corrupção. Porque a corrupção vai me ajudar. Não. Se eu tiver que perder tudo, eu vou ter que perder. Se eu tiver que abrir mão de muitas coisas, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Por isso que ele vem dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, siga-me. Cruz é para crucificarmos. Cruz é para crucificar. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Porque a nossa carne, os nossos desejos, nossas vontades, ela quer nos arrastar para o pecado todos os dias. E o pecado, irmãos, muitas vezes a pessoa fala assim, o pecado é prostituição, é adultério, é roubar, é matar, Irmãos, qualquer coisa que me afasta de Jesus é pecado. A minha vontade própria, se ela não coincidir com a vontade, irmãos, de Jesus, é pecado. Ela vai me conduzir ao pecado. Eu tenho desejo de servir a Jesus e quero estar em todos os cultos, eu quero ler a palavra, eu quero louvar e eu vou fazer e faz. Tranquilo, sossegado, irmãos. Sossegado, tranquilo. A sua vontade está certinho com a vontade de Jesus. Vai dar tudo certo. Eu tenho vontade de curtir a vida e aproveitar enquanto há tempo. Vai para o inferno. Se seguir essa vontade, vai para o inferno. Por quê, irmãos? Porque não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Para eu curtir a vida, eu tenho que me afastar de Jesus. Por quê? Porque Ele não vai curtir a vida comigo. Eu tenho que estar nele e Ele tem que estar em mim. Tem que haver uma comunhão, irmãos. O meu corpo ele tem que ser morada do Espírito Santo. Se o meu corpo não for morada do Espírito Santo, como que ele vai estar em mim? Mas eu tenho a palavra dele na minha mente, no meu coração. Está frutificando? Está frutificando? Porque a letra nós podemos ter, irmãos. Nós podemos conhecer de cor e salteado. Nós podemos conhecer a palavra, conhecer a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Mas se ela não estiver frutificando em nós, de nada adianta. Por isso que o que se conhece tem que se viver, né, irmãos? Tem que se viver. Isso aí, irmãos, é bom para mim. Eu tenho que viver aquilo que eu entendo da palavra e é bom para mim isso daí. Porque se não acontecer isso, o conhecimento não serve de nada, irmãos. Porque é o que eu sempre digo. Se colocasse o diabo para pregar o evangelho, irmãos, ia ser uma pregação espetacular. As pessoas iam ficar maravilhadas de ver o diabo pregando o evangelho. Porque isso a gente vê constantemente. A gente vê homens e mulheres no erro, no engano, praticando tudo que não presta, e quando abre a boca para pregar a palavra, usa tudo que conhece da sabedoria humana e aquilo que aprendeu na picaretagem e faz pregações maravilhosas, e a igreja aplaude, a igreja fica feliz da vida. Não a igreja de Cristo, tá, irmãos? A igreja do diabo mesmo. Mas se prega o Novo Testamento, se prega o Evangelho, olha que maravilha. Mas não, irmãos, não. Quando se prega a palavra da cruz, é para aqueles que querem salvação, é para aqueles que querem libertação, é para aqueles que querem trocar o fardo da lei pela graça, é aqueles que querem trocar o jugo do pecado pelo jugo de Jesus, que é suave. É aqueles que querem seguir adiante. Aí diz aqui, versículo 14, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que, irmãos? A mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo. Para quê, irmãos? Para que nós temos a mente de Cristo? É para ter uma nova vida. Para ter uma nova vida, nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, se eu quero prosperar no mundo, eu tenho que mudar minha mente, irmãos, para prosperar no mundo. Porque se eu sou pobre, se eu tenho a mente de pobre, se eu tenho a mente, eu tenho que mudar minha mente para prosperar no mundo. Senão eu não vou prosperar. Eu posso ganhar na Mega Sena lá, em pouco tempo eu vou ficar mais pobre do que eu já era. Porque minha mente é uma mente de pobre. Infelizmente é isso. Eu mesmo, se eu abandonasse Jesus, voltasse para o mundo, ganhasse na Mega Sena, a chance de eu perder tudo era muito grande, irmãos, porque a minha mente é de pobre, né? Eu gasto o que eu ganho,
eu gasto tudo que eu ganho e tá tudo certo, não é? É assim mesmo. Essa doutrina que o mundo tem aí, para mim, nunca funcionou, né? Nunca funcionou. Mas teria que mudar minha mente. Teria que mudar. Agora, no Evangelho, irmãos, para seguir após Jesus, tem que mudar a mente. Qual é a nossa mente hoje? A mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo, irmãos, tem que ser a nossa. Para quê? Para poder conhecer aquilo que Ele nos deu. Para saber o que Ele quer para cada um de nós, irmãos. Para saber o que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós. Então nós temos que ter a mente dele. Então, irmãos, então é assim. Aí as coisas fluem para nós, irmãos. Se nós buscarmos a cada dia a mente de Cristo. Isso aí, irmão, é uma busca, irmãos. A mente de Cristo é uma busca. Nós temos que buscar todos os dias ter a mente de Cristo. Porque nós tínhamos a mente do mundo. E tem que mudar isso aí, irmãos. A mente do mundo, ela se conforma com o mundo. A mente do mundo, tudo está certo, irmãos. As coisas acontecem. E o cristão, muitas vezes, ele sai do mundo e ele vê as coisas do mundo e ele simplesmente pensa assim, para mim hoje eu não posso, mas é bom. Eu não posso, mas o fulano pode, né? Eu não posso. Irmãos, as coisas do mundo, quando a pessoa se converte a Cristo, as coisas do mundo passam a fazer mal. É como aquela pessoa que comia tudo que não prestava e aí ela resolve cuidar da saúde e aí ela começa a se alimentar corretamente. Quando ela vê aquele tipo de comida que ela comia antes, dá nojo nela, dá ânsia, ela não consegue, irmãos. Por quê? Porque ela sabe que aquilo não presta mais. Aquilo começa a fazer mal para ela, só de olhar, só de olhar. A mesma coisa é o mundo. Eu não posso mais falar palavrão porque agora eu estou no Evangelho, mas eu estou do lado de alguém que só fala palavrão e para mim está tudo certo, porque é ele que está falando, não sou eu. Só que os meus ouvidos estão ouvindo. Aquilo tem que fazer mal para mim, irmãos. Automaticamente, se faz mal, o que eu vou fazer? Ou eu convenço aquela pessoa a parar de falar palavrão, ou eu saio fora dela, irmãos. Saio fora dela. Saiu fora. A pessoa só quer tomar cachaça. Eu não posso, por quê? Porque eu sou cristão. Mas a pessoa não é cristã, então deixa ela tomar cachaça. Aí eu fico junto com ela tomando cachaça, aquele cheiro de cachaça, e para mim tá tudo certo. Irmãos, não tá. Não tá, porque aquilo, só de olhar aquilo, já passa a fazer mal. Eu falo, não, para mim não dá mais isso aí. Essa vida já não convém mais para mim. Só de olhar é torpe. Só de olhar é torpe. Só de escutar é torpe. Só de saber o que aconteceu. O fulano traiu a esposa, tá traindo a esposa. Eu não posso trair minha esposa porque eu sou cristão, sou convertido. Mas ele pode. Aí vou lá e bato nas costas dele e convivo com ele. Irmãos, eu não consigo conviver com essa pessoa. Porque eu sei da situação dela, aquilo faz mal, não dá certo isso aí. Ou eu convenço ela a reatar com a esposa e largar as amantes, e sou luz na vida dela, sou sal na vida dela, ou então eu me afasto dela. Não dá pra mim mais isso aí. Essas amizades aí não convém mais. Isso eu tô dando exemplo, tá, irmãos? Porque, vou ser sincero pros irmãos, tá? Amizade, o cristão não tem amizade, irmãos. O cristão não tem amizade. O relacionamento que o cristão tem é com cristãos. Fora, irmãos, você tem um contato que tem que ter. Não tem mais aquele envolvimento, não tem mais aquela coisa. Por quê? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Mais hora, menos hora, o cristão vai ser enlaçado. Mais hora, menos hora, ele vai ser colocado numa situação difícil. Mais hora, menos hora. Então é só necessário. Eu tenho um envolvimento de família. Tranquilo. Família não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como você sair fora da família. Família. Tranquilo. Vai honrar mesmo quem tem que honrar. É colega de trabalho. Tá. Colega de trabalho, né? Trabalho. Se eu tiver que sair, irmão, se eu tiver que curtir, eu vou curtir com meus irmãos. Com meus irmãos. Eu não vou curtir com as pessoas. Por quê? Porque mais hora, menos hora, se eu não conseguir trazer ela para a luz, ela vai me levar para as trevas. E não dá certo. Então, essas coisas que eu tenho que começar a pensar, irmãos. Eu tenho que começar a pensar, né? Mais à frente, aí, 1 João, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 18, irmãos. Aqui vem falando do anticristo, irmãos. Dos anticristos, né? Irmãos, tem muito anticristo. Muito anticristo. Aqui vem dando uma dica para nós aqui, ó, que é muito importante, irmãos. Versículo 18 diz assim, ó. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai.
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, qual é o papel do anticristo, irmãos? O papel do anticristo é querer tirar o cristão das primeiras coisas que ele aprendeu. Então nós aprendemos de princípio que Jesus ele veio para nos salvar, nós sabemos que ele veio para pagar o preço, nós sabemos que ele não pecou em momento algum, nós sabemos das promessas que ele tem para cada um de nós, vida eterna. E aí chega alguém e fala assim, olha, não é bem assim não. Jesus, ele é Deus, ó, ele venceu porque ele é Deus. Nós somos homens, nós somos falhos, não é bem assim não. Irmãos, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito. Então o Espírito que agiu em Jesus é o que age em nós hoje. Ele não pecou em momento algum, ele pode perfeitamente socorrer, irmãos, todos aqueles que se achegam a ele. Então nós temos que ter em mente o seguinte, não importa, irmãos, que eu sou carnal, que eu vivo nessa carne, que eu vivo nessa terra, embora eu esteja na carne, eu tenho que buscar cada dia ser espiritual. Espiritual. Não importa se eu tenho uma natureza humana dentro de mim. Jesus veio como homem, ele não veio como Deus. Então ele veio como homem e ele suportou. Se eu seguir as pisadas dele, eu também vou suportar. Então não tem desculpa para nós não batalharmos, irmãos. Nós temos que batalhar, nós temos que buscar cada dia. Não adianta vir um anticristo e falar assim, não é bem assim não é bem assim sim. O que eu aprendi desde o princípio, é isso que eu vou seguir. O que a palavra me ensinou, a minha base de fé, eu vou manter. É isso daí. Se Jesus venceu o pecado, eu vou vencer o pecado. Se ele venceu a morte, eu já venci a morte pelo poder dele. A morte não tem poder sobre mim. E pronto, acabou, irmãos. E seguimos adiante. E aí vem dizendo aqui, ó, capítulo 3, versículo 1, ó. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, irmãos, nós temos esperança. Nós sabemos que ele vai vir. Nós sabemos que como ele é, nós o veremos. Nós sabemos que hoje estamos nesse corpo terreno e vamos ter um corpo celestial. Então, qual é o meu papel hoje? É buscar purificação. É buscar santificação. Hoje é buscarmos entender o propósito dele para a minha vida. E se eu tomar um tropeção, eu sei que eu vou ter que levantar e seguir adiante. Se alguma coisa acontecer, eu vou ter que enfrentar, irmãos, o que acontecer e seguir adiante. Quando eu deparar numa situação no mundo, que nós estamos no mundo, nós temos que identificar. Isso é da parte de Deus ou da parte do maligno? É da parte do maligno. Repreende em nome de Jesus, irmão. Segue adiante. Segue adiante. Ah, a pessoa quer me escravizar. Vai escravizar o diabo. Eu não. Eu vou seguir adiante. Escravizar é o quê? Já fui liberto. Já fui liberto, quer me escravizar aonde? Aonde? Nós não temos que ter medo de nada e de ninguém, irmãos. Nós temos que encarar nossa carreira cristã. Todos os dias. Todos os dias. Ah, mas eu amo. Irmãos, ama. O amor de Deus está em nós. Através do quê, irmãos? Da palavra de Deus. Se não tem a ver com a palavra, não é amor, é sentimento, irmãos. Sentimento. Luta contra sentimento. Repreende o sentimento. Senhor, tira de mim esse sentimento. Aniquila esse sentimento da minha vida. Isso é sentimento carnal, já identifiquei já. Eu sei que é carnal, não é do Senhor esse sentimento. Não faz parte do seu amor, é sentimento carnal, abule da minha vida, aniquila da minha vida. Irmãos, ora, jejua, chora, esperneia, faz qualquer coisa. Mas abule aquilo, irmãos, tira aquilo da sua vida, para não ser escravizado por sentimentos, para não ser escravizado pelo mundo, porque o mundo quer nos escravizar. O mundo tentou escravizar Jesus, o mundo tentou escravizar os apóstolos, não conseguiram. E nós também não vai conseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia, graça sobre graça, e juntos venceremos, irmãos, em nome de Jesus.